Alô, meus alunos do sexto ano A, B, C e D e do TJ, Tempo Juvenil, oitavo e nono ano A e B, todos do turno matutino. Eu sou o professor João Paulo Jacobina. Hoje temos aula de Educação Física. Não esqueça de realizar as atividades propostas. Elas são obrigatórias e depois vocês devem me enviar através do link do Google Forms. Outra coisa, não deixe de responder à chamada. Sua presença é muito importante nas aulas, até mesmo porque faltas reprovam. Não esqueça também, nossas aulas são todas as segunda, quarta e sexta-feiras, conforme o horário que vocês têm em mãos. Bom dia, nossa aula vai começar, então preste atenção nas atividades que foram enviadas. Assim que terminar as atividades, vocês vão no link do Google Forms, envia para mim, certo? Então, desejo a todos uma boa aula. Na aula de hoje, nós temos como unidade temática o esporte, nós temos como objetivo de conhecimento classificação dos esportes e nós temos como habilidade hoje diferenciar os diversos tipos de classificações dos esportes e identificar as suas características. E vamos falar sobre os diversos tipos de classificação dos esportes. Lembrando a vocês que eu já falei de dois tipos de classificação, né? O esporte individual e coletivo e sobre os tipos de esporte que é denominado pela BNCC. Mas vamos fazer uma reprise e vamos falar sobre a terceira classificação que eu falei para vocês que ia falar nessa aula, certo? Então vamos para a nossa videoaula. A primeira classificação dos esportes a saber é se ele é individual ou coletivo. Então, em aulas anteriores, eu já falei para vocês sobre essa classificação. O esporte individual é quando a modalidade esportiva ela é realizada somente por uma pessoa, que poderá ter um adversário ou não. E o esporte coletivo é aquele que requer a participação de duas ou mais pessoas. Se vocês prestarem atenção nas figuras acima, vocês vão ver que todas as figuras aí de cima do slide, o de nossa aula, são de esporte coletivo. Você está vendo vôlei, você está vendo basquete, futsal, handebol. Se vocês prestarem atenção nas figuras abaixo, vocês vão observar que são todos esportes individuais. Vocês estão vendo aí o boxe, ciclismo, natação e automobilismo, certo? Então, essa é uma das classificações. Vamos para a segunda classificação. Já com a aprovação da BNCC, esse documento classifica ou divide o esporte em 7 categorias. Os esportes de marca, os esportes de precisão, os esportes técnico-combinatórios, os esportes de rede e quadra, dividida ou parede de rebote, o esporte de campo e taco, o esporte de invasão ou territorial e o esporte de combate. Vamos agora para a terceira e última classificação dos esportes. Os esportes estão classificados em função da relação de cooperação e oposição. Então, com relação a isso, o esporte ele pode ser esporte com interação com o adversário e esporte sem interação com o adversário. Nesse caso, nós temos o esporte individual ou os esportes individuais em que não há interação com o oponente, ou seja, com o adversário. São atividades motoras em que a atuação do sujeito não é condicionada diretamente pela necessidade de colaboração do colega, nem pela ação direta do oponente, certo? Vamos ver isso lá na frente, vamos explicar isso melhor, certo? Agora vamos ver
os esportes coletivos em que não há interação com o oponente ou adversário. São atividades que requerem a colaboração de 2 ou mais atletas, mas que não implica a interferência do adversário na atuação motora. Vamos para mais uma classificação e veja que agora já é diferente, já é o inverso. São os esportes individuais em que há interação com o oponente, ou seja, em que há interação de um adversário. Precisa de um adversário para que a ação aconteça. Então são aqueles em que os sujeitos se enfrentam diretamente, tentando em cada ato alcançar os objetivos do jogo, evitando convenientemente que o adversário o faça, porém sem a colaboração de um companheiro. Então vamos para mais uma classificação e a última, certo? Agora, dessa vez, os esportes são coletivos em que há interação com o oponente, ou seja, com o adversário. São atividades nas quais os sujeitos, colaborando com seus companheiros de equipe, de forma combinada, se enfrentam diretamente com a equipe adversária, tentando em cada ato atingir os objetivos do jogo, evitando ao mesmo tempo que os adversários o façam. Bem, para entender melhor essa classificação, que ela é um pouco complicada, vamos observar esse gráfico, que ele vai dar uma ideia de como são feitas essas classificações. Por exemplo, vocês estão observando aí que os esportes estão divididos em coletivo e individual. Estão observando que existe um campo. Há esporte com interação com o adversário, esportes sem interação. E temos aí os exemplos. Por exemplo, esporte coletivo com interação, ou seja, aquele que você precisa de um adversário para poder jogar, certo? Então nós temos aí o quê? Futebol, futsal, o vôlei, certo? Que são esportes que a gente precisa de outro adversário para jogar. Então, esse mesmo esporte coletivo, agora sem interação, ou seja, sem um adversário diretamente. Nós temos aí o quê? Nados sincronizados, que as meninas entram na piscina, faz seus movimentos, depois sai e entra uma equipe. É um esporte coletivo? É, mas ela não precisa diretamente do adversário. Primeiro ela faz a apresentação dela, para depois, certo? Temos também um remo, certo? Que cada adversário tem uma raia, então você não tem uma briga direta com o adversário. Você vai brigar na raia para quem chegar primeiro. Então esse você não precisa de interação, ou seja, não precisa da presença do adversário em sua frente para fazer a coisa acontecer. Já o esporte individual com interação é aquele que você precisa de um adversário. Por exemplo, o judô, por exemplo, é um esporte individual, mas você precisa de alguém, um adversário para brigar, para poder estar na sua frente. A mesma coisa é o tênis de mesa e o tênis também de campo, certo? São individuais, mas precisa de um adversário, precisa de uma interação do adversário. E nós temos também o esporte individual, mas que não precisa de adversário. São os esportes sem interação com o adversário. São aqueles que você não precisa ter alguém na sua frente. A natação, mesma coisa do remo. Você só precisa estar numa raia e você vai lutar sozinho, individualmente, certo? Com alguém que está do seu lado ali, mas não é diretamente com o adversário na sua frente, certo? A mesma coisa que o atletismo, nós temos aí várias modalidades do atletismo, como o dardo, certo? O arremesso de martelo, o arremesso de disco, salto em altura, salto com vara, salto em distância, certo? A ginástica olímpica, certo? A ginástica que a pessoa precisa estar naqueles aparelhos de, certo? Paralelas, né? O cavalo, das argolas. Então, dessa forma é que nós entendemos essa classificação. Se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver o que é esporte com interação com o adversário e o que é esporte sem interação com o adversário. Com interação, aquele precisa dar o adversário. Sem interação, não precisa ter um adversário correntemente, diretamente ligado ao esporte naquele momento. Ok? Meus alunos, chegamos ao final da aula. Agora vocês vão no link já enviado para vocês, onde tem a lista de presença
ou hora da chamada, preencha e envie. Essa é a garantia da sua presença na aula. Lembrando que esse grupo de WhatsApp é um grupo para estudo. Então, não fique de brincadeira, não fique postando figurinha, não fique colocando coisas que não deve, porque se a gente passar essas informações para a coordenação, vocês vão ser retirados do grupo. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.